Bom dia a todos. Eu sou Mauro Silva, da Unafisco, né? Nacional. Eu tenho uma posição com relação à reforma tributária dissonante um pouco, né? Porque eu acho sim que nosso país tem uma complexidade tributária muito grande. Não acho que a carga tributária seja alta para o estágio que está no Brasil. Mas eu penso assim, que pensar numa reforma tributária sem corrigir alguns pontos antes, nós vamos desperdiçar um grande cartucho. Porque nós vamos fazer uma reforma tributária e vamos continuar dando refis. Por quê? Não vamos mexer nisso, né? Nós vamos continuar permitindo perdão de multas e juros e quiçá até do principal em 15 anos, em 20 anos, né? Não é uma varinha mágica. Assim como a reforma da Previdência não é bala de prata, a reforma tributária também não é. Nós vamos continuar não prendendo o sonegador, ou dando a extinção da punibilidade do sonegador, nós e mais 4 países no mundo. Só. Tem um livro muito importante, quem quiser pesquisar sobre isso, tem um livro do Flávio Vilela, muito bom, que a gente cita numa das nossas notas técnicas sobre isso, ele fez uma pesquisa de campo no direito sobre isso, coisa muito rara no direito é pesquisa de campo, né? Séria. E ele fez a pesquisa de campo séria, mandou formulário para 35 países e traçou o perfil da questão da punibilidade do sonegador em 35 países. Muito interessante, nós estamos para publicar esse livro. Nós vamos continuar, no dia seguinte da reforma tributária, com os privilégios fiscais. Eu não estou chamando mais de benefício não, viu, Juraci? É de privilégio fiscal mesmo, porque são para poucos, para os que não precisam, justamente para quem tem poderio. Vou te dar um exemplo. Seja no proposta do Sintra, seja no proposta do CECIF, nós vamos continuar tendo imposto sobre a renda, não vamos? Então pronto. O Rota 2030 foi benefício fiscal para montadora em imposto de renda. E N mais um eu posso citar aqui. Nós vamos continuar fazendo isso no dia seguinte da reforma. Se a gente não tiver uma regra geral contra esses privilégios fiscais, tá? Então nós podemos reformar, e devemos reformar o país, nós temos uma complexidade grande. Agora, tudo isso eu posso fazer sem PEC. Olha só que coisa, e já podia ter feito. Eu faço isso sem brigar com os estados, sem brigar com os municípios na questão do federalismo. Olha, que engraçado, hein? Eu vou pegar 25 governadores, sair no tapa com todos eles lá no Congresso, me matando com 5 mil municípios no federalismo fiscal. Mas não vou fazer uma lei complementar limitando o refis. Não vou fazer uma lei complementar eliminando privilégio. Não vou fazer uma lei ordinária acabando com a extinção da punibilidade. Olha só que país interessante o nosso. Nós vamos virar a nossa Constituição para o avesso, nós vamos pensar em botar em xeque o federalismo, mas não vamos limitar o refis, não vamos acabar com a extinção da punibilidade revogar a extinção da punibilidade do sonegador. Não vamos fazer nada disso. Tá certo? É o reformismo eterno que, percebam, senhores, está paralisando o país. Olha os resultados da economia. Esse reformismo eterno. Qual foi a última reforma tributária que nós fizemos? Porque ela tem dificuldades imensas. Eu acho que devem ser enfrentadas, sim, as dificuldades. Agora, por que eu vou enfrentar o inimigo maior se eu não enfrento o menor? Só me explica isso. Por que eu vou enfrentar a reforma tributária já, se eu não faço todas essas mudanças que são bem mais fáceis? Eu só não consigo entender essas coisas, sinceramente. Mas, deixa eu ver o que eu tenho aqui anotado. Eu tenho defendido o seguinte, que se a gente não partir para esse tal do Pacto Nacional de Combate à Sonegação, pela simplificação e combate aos privilégios fiscais, primeiro tem que haver essa conscientização. Nós estamos tentando fazer o contrário. Vamos reformar primeiro e pensa no resto depois. Me parece uma atitude errada. E toda vez que o empresário me fala de reforma tributária, eu falo assim, peraí, você já notou que toda vez que nós não fizemos nenhuma, desde 65, mas toda vez que nós fizemos um remendo, você passou a pagar mais imposto?
que a carga aumentou, você quer... Eu acho que as pessoas não... Né? Cuidado com o que você sonha. Depois do PIS não cumulativo, eu sempre falo isso. Cuidado com o que você sonha, que pode virar realidade. Você sonhava com o PIS não cumulativo, veio e aumentou a tua carga. Né? Então, eu acho que nós devemos discutir todas as propostas de reforma. Eu só não entendo essas coisas que eu deixo aí para vocês. Por que a gente não faz essas coisas? Porque no dia seguinte de qualquer reforma, nós vamos continuar dando refis, nós vamos continuar com o sonegador não sendo preso, nós vamos continuar dando privilégio fiscal. É isso. E aí resolveu tudo. Bala de prata, está tudo resolvido, o Brasil virou ótimo. Bom, essa discussão que envolve estados e municípios, eu acho curioso porque eu fiz direito e terminei em 2000, né? Então, para mim, eu entro em conflito também, porque para mim, federação... eu aprendi assim, viu, Juraci? Para mim, a autonomia dos entes federados pressupõe competência tributária, né? E aí eu lembro o exemplo que os professores davam, né? Se você dá, seu filho tem autonomia, não, até ele ter a própria renda dele, não, porque senão ele fala assim, eu quero ir na festa, não vou te dar o dinheiro, você não vai. Então, a autonomia de ente federado, eu aprendi que ela é intimamente ligada com a competência tributária. Então, agora... Mas são paradigmas que tem que mudar. Isso pode ter nos levado, essa crença, e eu admito isso. Isso tudo que vem old school, né? Pode ter nos levado, certamente acho que levou, a essa situação atual, né? Como o nosso federalismo é atípico, né, com muitos entes federados, e essa ideia de que cada um tem que ter a sua competência, nos levou para a guerra fiscal, para a complexidade e tal. Tá? Então, mas você vê que nós já vemos notícias aqui, e é esperado, aconteceu isso em reformas que estavam bem mais adiantadas, a discussão trava nesse momento, não era na academia. Tudo é lindo. No papel tudo é lindo, mas na hora que vai para o político, tudo isso aí tem que ser bem tratado, por isso que eu acho que aí vem grandes obstáculos pela frente, mas talvez a gente tenha que fazer esse convite de romper esse paradigma aí do que era o que é ter uma federação. Se a federação depende mesmo de ter competência, ou podemos pensar em outro tipo de federação, porque o Brasil que tem esse conceito de federação, eu sempre falo isso em relação à prisão do sonegador, e posso falar também em relação a isso. O Brasil que tinha esse conceito de federação, nós já conhecemos, é esse complexo, é esse que está impedindo a gente de crescer. Então vamos pensar em outro, vamos sonhar com outro. E esse convite, por isso que eu falo do pacto, o pacto é isso, primeiro eu convido você a sonhar, porque se você impor, votar, e o público não tiver, a sociedade não tiver sensibilizada, os atores são os mesmos. Então, você vai ter uma dificuldade aí, você só mudando o roteiro. Embora cético, eu acredito nas mudanças. Mas elas acontecem assim, sem a gente perceber, o ambiente se torna propício. Eu acho que a simplificação da tributação passa por a mudança no próprio meio, na maneira de fazer negócios. E aí isso vai viabilizar uma mudança da tributação e toda essa simplificação. Talvez a gente não tenha amadurecido isso hoje. Então isso que existe dos privilégios fiscais, dos empresários ir lá buscar, da falta de transparência, ainda está muito amarrado com o modelo anterior. Então, eu acredito que isso pode ter uma mudança. A complexidade, essa complexidade que a gente está lutando contra aqui, o Kleber, não é em grande parte, é totalmente vinda do empresário. Cada regime que ele vai lá pede, acrescenta. Eu quero simplicidade. A lei, quando é criada, ela é simples. Imagina que você mora numa casa, seu apartamento, você não consegue nem andar dentro. Tanto bibelô que você comprou imóvel. Você não consegue nem sentar na cadeira, que você comprou almofada, e cada hora que você vai, você traz esse negócio. Você fala, pô, isso aqui não dá mais. Não dá, não consigo entrar na minha casa. Vou mudar. Vou comprar outro apartamento. Aí você compra um apartamento vazio. Mas você não mudou. Você não mudou. Aí você vai continuar comprando os bibelôs, você vai continuar enchendo de imóveis. É isso que vai acontecer com a reforma.
Se a gente não mudar o pensamento, se a gente não investir nas mudanças de paradigma, nas mudanças de pensamento, nós vamos mudar para uma casa nova e vamos enchê-la de bibelô de novo. É a mesma coisa. Você não vai conseguir entrar dentro daqui a pouco. Aquilo que eu falei, nós vamos continuar dando refis. É a coisa. Então a gente tem que trabalhar essa mudança. Há muita hipocrisia. Tá? Quero só para concluir. O mesmo empresário que quer a reforma, de manhã ele estava em Brasília pedindo um benefício fiscal. E estava à tarde dando entrevista pedindo reforma. E amanhã ele vai estar de novo trabalhando outros benefícios, como fez as indústrias e outras tantas. De um lado e de outro. Então a gente tem que trabalhar isso. Mas assim, há obstáculos sim, mas eu também quero uma mensagem de ceticismo, uma mensagem de otimismo também. Tem que acreditar que a mudança vem. Ela não vem fácil. A gente tem que aproveitar as oportunidades. Mas assim, o que eu já falei aqui de simplificação, muita simplificação já poderia estar sendo feita, né? Mas tem todos esses obstáculos. A gente tem que ir mudando o nosso pensar e nos conscientizando. A reforma, que eu digo, não é bala de prata. O exemplo que eu dei do apartamento ilustra bem isso. Nós vamos mudar para um apartamento novo e vamos encher ele de bibelô de novo. Não vamos conseguir nem andar de novo. Essa relação fixo-contribuinte tem algumas iniciativas interessantes que implicam em justamente identificar o bom contribuinte e o contribuinte que é recalcitrante, né? E aí eu gosto de me valer de alguns exemplos. Por exemplo, se você tem um condomínio, né, você tem, por um lado, aqueles que alguns não pagam, né? Então, se o síndico começar a ficar bravo com todo mundo, mas, poxa, 90% paga, você está bravo por causa ou 95% paga, você está bravo por causa de 5% e está tomando medidas pensando nesses 5% que não pagam, né? Ou então, se você pensar que naquele mesmo condomínio, que quem pega a chave da academia, do salão de academia, depois deixa tudo bagunçado. Mas são sempre os mesmos. Aí você fala assim, não, agora a academia vai ficar fechada, porque vocês bagunçam a academia. Mas é sempre 2 ou 3 que fazem a bagunça, não é todo mundo. Então é assim que acontece. Aí você tem aqueles programas nos conformes, para conformidade, só que tem que ser feito respeitando a legislação, e aí tem o CTN, a título também de simplificar, não podemos passar por cima do CTN, mas vamos ser criativos e também propor mudanças legislativas no sentido de separar o contribuinte, que é a maioria que cumpre, e os que não cumprem, ou que devem ter um tratamento mais rígido, esses é um percentual pequeno e quase sempre os mesmos. Isso no Refis você tem que são sempre os mesmos, mais de 70% são aquelas empresas com mais de 150 milhões de faturamento, etc. Então, essa melhoria passa por identificar quem oferece dificuldades ou não, e tem algumas iniciativas já nessa direção. Em qualquer sistema, com esse sistema atual, com um novo sistema, com a reforma tributária A ou B, essa relação passa, então, para você separar quem é colaborativo, né, ter um novo tratamento físico, e aí a relação vai ser muito harmoniosa. Porque senão é aquela história que eu estou falando, nós estamos dando tratamento para aquele cumpridor das normas tributárias, mas pensando no que não cumpre. Está errado isso. Então, por isso que essas iniciativas nos conformes, para a conformidade, devem ser ampliadas, mas sempre sem também querer atropelar o CTN. Se tiver que alterar o CTN para criar alguma alternativa para isso, né? Eu digo isso porque na proposta da Receita nós tivemos esse problema. Eu sou favorável a isso. Você cria meios de identificar o bom contribuinte e melhora esse relacionamento por aí. Porque para o mau contribuinte, cadeia, eu defendo isso, que ele vai para a prisão, sonegador, etc. E para o bom contribuinte, vamos deixar ele produzir, porque o país precisa. Nós precisamos produzir, né? O país precisa de políticas sociais, precisamos desenvolver nosso Brasil. Mas nós temos os dois. Só que nós estamos tratando os 90% bons contribuintes, pensando no que faz de errado os outros 10%. É aí que está errado. Mas já tem iniciativas boas nessa direção. Eu tive... Esse Congresso dos Brasileiros, ele é um ano no Brasil e um ano em Portugal. Eu tive na versão do ano passado e eu vi pela primeira vez, embora seja uma proposta brasileira, eu vi lá essa história do benefício ser dado diretamente ao CPF daquele
que é, né, hipossuficiente, né, vamos dizer assim. Então, sem benefício no tributo e é dado diretamente. Então, achei uma ideia bastante interessante para facilitar a ideia de não ter benefício. Bom, mas e aí a cesta básica? Bom, então, a cesta básica é para quem precisa, quem tem necessidade econômica para tanto. E aí, pelo meio dos cadastros, você chega por aí, tá? Só que cuidado, que também é um meio de trazer bibelô, porque eu posso também, já que eu tenho trabalhar isso, a questão está muito desenvolvida, a questão eletrônica, a alíquota é igual, mas pelo código do serviço ou do código da mercadoria, eu devolvo também. Eu vou começar a devolver não só para o hipossuficiente, mas vou devolver para empresas também. A alíquota é igual, mas você aparece lá com a tua essa alíquota, o cidadão mais pobre, ele teria então um cartão, ele ia lá comprar, a gente estava nesse cartão, né? Nós já temos meios para isso, né? Mas esse cartão também uma empresa pode ter, olha, né? Comprei também, né? O produto tal, ó, esses produtos também dão desconto, que o cartão. Aí você começa, você só inverteu, em vez de você a alíquota já ser menor, você vai criar esse mesmo sistema para dar. Quer dizer, cuidado que tem uma armadilha aí. Então é questão da mentalidade, né? Muito isso. Mas eu creio que a questão do benefício, muitos dos benefícios que são usados como justificativa, esse do mais pobre, acaba sendo usado como escudo para aqueles outros conseguirem. Então, a gente tira um pouco do justificativo, ajuda bastante. Acho que pode evoluir bastante, ajudar esse sistema a funcionar. Mas, lógico que alguém vai querer surfar a ideia para ir mais adiante. A gente tem que resistir a isso. Olha, não tributar dividendos foi um caminho muito ruim para o Brasil, nos colocou na exceção de altamente injusto, né? Isso levou ao caminho da pejotização. Hoje, você praticamente, na iniciativa privada, você não tem gerentes, a maioria já estão tudo na pejotização, porque no caminho para uma tributação bem menor, e na distribuição, distribui tudo e não tem imposto sobre a renda, né? Então, isso causou uma tremenda distorção. Associada a isso, e aí veio uma demanda por uma hipertrofia do Simples. Não existe um Simples com um faturamento de 4 milhões, uma coisa não existe em lugar nenhum do mundo, né? Então, agora, por outro lado, a reintrodução de tributação de dividendos, não podemos ignorar a competição tributária internacional, né? Então, nós temos que nos situar no nível de tributação da renda internacional, né? Eu, particularmente, não acho que haja uma bitributação aí. Isso aí, se for, ela é econômica e não é jurídica, porque são situações diferentes, que eu não vou entrar aqui em detalhe. Não há bitributação jurídica, não deixaria dinheiro carimbado, e, bom, não vou me aprofundar nisso. A tributação em si é econômica, não é jurídica, do que a empresa pagou e vem para o sócio. Mas em termos do que incide sobre a renda, pensando em termos econômicos, em termos mundiais, eu tenho que estar atento ao que essa renda é tributada e tenho que manter aqui. Então, a proposta de diminuir o imposto sobre a renda da pessoa jurídica, temos que analisar isso e reinserir essa tributação sobre dividendo, de modo que você não desestimule, então há que se estudar isso, né? Com relação ao imposto sobre a contribuição sobre pagamentos, né? Primeiro, não é insonegável, né? Eu falei isso, sexta-feira eu tive na audiência com o Sintra e disse isso diretamente para ele também não desconhecia, o caso Itaú Esso, todo mundo lembra, né? Eu posso falar porque não é sigilo, que esse banco, o Itaú, não posso omitir o nome, porque como tem o caso Grendene, tem o caso, né? No exterior também tem, então não tem problema nenhum. Ele, com relação à empresa Esso, né, que está em todos os jornais, isso aí, ele fazia pagamentos para essa empresa se desviando do CPMF. E depois há que se fazer justiça, que não foi só o Itaú que fez isso, há outros bancos também que fizeram. Então, e aí havia outros mecanismos também com o CPMF. Então, há uma resistência natural do ser humano à tributação e ele vai tentar fugir de qualquer forma. Não é insonegável. Há tributos mais sonegáveis e menos sonegáveis. Também reconhecido pelo próprio Sintra essa expressão, e talvez seja um pouco menos sonegável, mas não é insonegável e você precisa ter um trabalho nisso. Mas
Não vejo, não sou antipático à ideia dessa mudança. Acho, por outro lado, que deveria ser mais gradual. Deveria haver uma gradualidade também nessa proposta, porque você precisa sair de um modelo e ir direto para outro, né? Você desonera toda a folha e vem direto para a contribuição sobre pagamentos, né? Nossa, e numa área muito sensível. Talvez você... hoje é 20, vai ser 15 e aí é um 0, nessa contribuição. E aí, como foi? Ajustou no final do ano a arrecadação? Então agora vai ser 10 e vamos aumentando. E aí, quando, né, num período de 4 anos ou 5, você poderia acabar com a tributação sobre a folha e ir graduando essa outra contribuição. Não somos na Unafisco antipáticos a essa ideia, e precisa botar no papel. Precisa botar no papel para a gente discutir, né? Como que isso poderá vir. Teoricamente, parece boa ideia, você desonera a folha, né? Amplia essa base, não é só sobre movimentação financeira, sobre qualquer tipo de pagamento, né? Então tira esse peso sobre a folha, parece bom, precisa ver a proposta em concreto. Teoricamente parece bom.